Boa noite, meu amigo e minha amiga, e a paz do Senhor para todos vocês. A paz. Nós estamos aqui hoje nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, meu amigo. Eu costumo dizer que o número 6 é o número da transformação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele transformou a água em vinho e eram 6 talhas. São 19 horas e 58 minutos. O tema do nosso discurso hoje é a diferença dos 2 filhos. Você sabia, meu amigo, que há uma diferença de filho para filho? Eu não vou dizer que tem um que é mais amado do que o outro. Creio eu que o amor de um pai, o amor de uma mãe é igual. Mas tem uma grande diferença, meu amigo, quando a alma do pai e daquele filho se afeiçoa, se apega. Há uma coesão da alma de um para com o outro. Aí tem uma grande diferença, meu amigo. Me faz lembrar de Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, fora as filhas. A Bíblia diz que a alma de José se apegou a Jacó e a alma de Jacó se apegou a José, ao ponto dos seus irmãos o odiarem e o querer matá-lo. Você sabia? Aí me faz entrar na história daquele filho pródigo que tinha tudo, tinha todos os direitos que o seu pai poderia lhe conceder. Mas só que o filho pródigo, ele não conhecia a dificuldade, ele não conhecia a miséria, ele não conhecia os problemas que o mundo se nos apresenta, os problemas da vida, porque ele vivia uma vida boa, uma vida de não faltar nada, uma vida, se ele quisesse comer uma carne, ele matava uma ovelha, matava um carneiro. Mas só que um belo de um dia, este filho, ele virou a sua cabeça, deu uma loucura na cabeça dele, e ele pediu ao seu pai o direito que ainda não lhe era seu. Ele queria a sua herança. O pai ainda vivo. A palavra de Deus diz que a posse de uma herança antes do tempo, no final ela se torna uma maldição. E ali o seu pai, com um amor paternal, um amor incalculável, ele lhe concedeu o direito da sua herança. E este filho, ele foi embora e gastou tudo nas safadezas, na prostituição, na cachaça, pagando para todo mundo, fazendo festa para todo mundo. Só que um belo de um dia, este filho já estava em falência financeira, não tinha nada para comer, e ele foi trabalhar dando comida aos porcos.
creio eu, que um dos piores animais que existe, que é os porcos. Por isso que os demônios entrou nos porcos na época do Senhor Jesus, porque o porco, ele representa a impureza. Até o nosso Deus, ele, na época antiga, ele proibiu o povo de comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, ela contém muitos vermes. E no deserto não tinha uma higiene. Era no deserto. Não é como hoje, você tem um banheiro, você tem um produto químico para poder matar as bactérias. Por isso que o nosso Deus proibiu eles de comer a carne de porco, porque ali eles poderiam se contaminarem com aqueles vermes, porque os vermes, eles se entranham dentro da carne de uma tal maneira. Por isso que não pode comer carne de porco constantemente. Geralmente tem algumas pessoas que dá até aquela verme que se chama grandona, solitária. Então essa verminose, ela poderia matar o povo de Israel. Mas o problema aqui, o foco aqui não é o porco. O foco aqui é o filho. E ele, com fome, trabalhando com fome. Você sabia que tem muitas pessoas que estão trabalhando e estão com fome? Não tem nada para comer, ela está trabalhando. Ela não tem nada para comer. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma obra, uma construção, uma reforma em Caxias, e eu tive que optar entre vir de ônibus ou comprar o alimento para casa, porque o orçamento da obra se apertou e no final o valor não cobriu o tempo. E eu optei em comprar o alimento e vim andando a pé de Beira-Mar até aqui, só para poder ter o alimento. Eu tive que fazer uma escolha. Mas ali aquele filho pródigo, ele desejou comer a comida, a lavagem, as bolotas. Só que ele não tinha autorização para comer dos donos, dos seus senhores. Você sabe por causa de que Deus permite a dificuldade, meu amigo e minha amiga? Você que está aí do outro lado, de repentemente você é um ministro do altar, é um pastor, é um bispo, é um missionário, é um presbítero, um evangelista, um diácono, um reverendo, um padre. Eu não sei qual é a tua função, mas Deus, ele permite todas essas dificuldades para nós cair em si. Porque enquanto o filho estava montado no dinheiro, ele não lembrava de quem? Não, do seu pai. E aí nós vamos inverter o quadro. Esse pai representava Deus. Esse pai representa Cristo. Esse pai representa o Espírito Santo. Mas, louvado seja Deus por isso, ele caiu em si. Ele começou a pensar: na casa do meu pai, os empregados do meu pai sentam à mesa, e eu estou aqui passando fome. Voltarei para a casa do meu pai, pedirei perdão a ele, falarei para ele que pequei contra os céus e pequei contra ele, e que ele já não me trate mais como filho, mas me trate como um empregado, um servo. Aleluia.
Deus, meu amigo, Ele nunca vai te tratar como um empregado. Ele vai te tratar sempre como um filho amado, um filho que Ele é apaixonado por você. Ele sabe dos erros, das falhas, das desobediências, das infidelidades, mas Ele te ama assim mesmo. Não tem limite para este amor, meu amigo. A alma de Deus se apegou à tua. Você está entendendo? Amém? Amém. A alma de Deus se apegou à tua de uma tal maneira que Ele falou assim, missionária Rose, eu vou matar um filho para ganhar bilhões de filhos. Eu vou entregar o meu único filho que está ao meu lado desde o princípio de tudo. Eu vou entregar pela alma daqueles que eu criei, que eu os criei para me adorar, para conviver comigo por toda a eternidade. E eu vou sacrificar o meu filho. Você topa, filho? Topo, pai. Topo. Você vai sofrer. Você vai sofrer na mão do povo que eu criei, que eu fiz. Você vai ser batido, você vai ser esmurrado, você vai ser mal compreendido, você vai curar, vai amar, e mesmo assim Ele vai te sacrificar. Você vai amar, vai dar alimento para eles, eles vão te amaldiçoar. Você está pronto para isso, meu filho? Tô, pai. Então tá bom. Espírito Santo, gera dentro de Maria meu filho Jesus. E o Espírito Santo fez Maria gerar Jesus. O Espírito Santo, a cada dia que você vem em uma reunião, ele está gerando o que dentro de você? Jesus. Você quando nasce de Jesus, você quando nasce desse glorioso Deus, você deixa de ser uma criatura, uma mera criatura, um mero projeto criado por Deus para ser parte da herança celestial de Deus. E você passa a ser o quê? Filho amado. Jesus, ele sabia que ele ia sofrer. Jesus, ele sabia que nós íamos desobedecer. Jesus sabia que nós íamos rejeitá-lo. Jesus sabia que nós íamos sacrificá-lo. Você sabia que nós sacrificamos Jesus até o dia de hoje? Quando nós o rejeitamos, quando nós não participamos da Santa Ceia, quando nós não participamos da comunhão com Cristo, nós estamos rejeitando o seu precioso sacrifício. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caiu em si. E vamos ver como é que foi o desenrolar desse conto maravilhoso que tem transformado diversas vidas. De repente, você que está aí do outro lado é um filho pródigo. Está na igreja, mas é um filho pródigo, está longe. Está na igreja, mas é um filho pródigo, está longe, está distante. Se desviou do caminho dentro da igreja. Se desviou do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Você sabia que tem muitos? Eles estão longe. Eles vão à igreja por ir. Eles vão à igreja porque dentro de casa é uma perturbação do capeta. Então ele vem para a igreja para ter um pouco de paz. Você sabe por causa de quê? Porque ele não caiu em si para entender que ele precisa ser filho. Você tem que ser filho, meu amigo. A missionária daqui a pouco vai trazer uma direção muito importante após eu falar do filho pródigo.
Você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer desse Deus que nós servimos em espírito e em verdade. Olha só, é tão gostoso servir ao Pai que nós abandonamos tudo. Abandonamos o mundo secular, a vida cotidiana, para poder viver uma vida no altar, uma vida de sacrifício vivo, uma vida de padecimento, uma vida de sofrimento por amor às almas. E aqueles que a gente mais ora é os que nos perseguem, é os que nos calunia, é os que nos amaldiçoa todos os dias. E mesmo assim nós os amamos. E mesmo assim nós intercedemos por eles. E mesmo assim nós jejuamos por eles. Todos os dias nós apresentamos oração de meia-noite, de 3 da manhã, de meio-dia, das 18 e das 9 da manhã por eles. Você está vendo o que é ser nascido de Deus? Quando você nasce de Deus, meu amigo, você não pede a tua herança para ir embora. Você não pede a tua herança para poder fazer a tua própria vontade. A nossa herança não é aqui. A nossa herança não está aqui. Nós somos um canal de Deus para salvar a tua vida, para te instruir o caminho, para te ensinar a palavra revelada e profética de Deus. Você quer uma revelação maior que essa, meu amigo? Você quer um esclarecimento mais claro do que este? Deus, Ele está te esperando. Mas pastor, eu vou à igreja todo dia. Mas Deus não te achou. Ele está perguntando. Adão! Eva! Cadê vocês? Eu estou aqui, Senhor! Aonde? Ele não te achou. Você sabe por causa de quê? Porque você pegou a tua herança. Você entregou a tua vida para o Criador e depois fez, sabe o quê? Pegou ela de volta. Quando você pega a tua vida de volta, o Criador já não te enxerga mais como Ele te enxergava. Você também não consegue enxergar o Criador, porque a palavra de Deus diz que só os limpos de coração verão a Deus. Quando o seu coração está amargurado, angustiado, em pecado, você levou a sua herança. Você sabe qual é a herança sua? É a tua alma. Você tirou ela da mão do Criador. Você tirou ela da mão de Jesus, meu amigo. É por isso que você perdeu a paz. É por isso que você perdeu a tranquilidade. Teu prazer, tua alegria é momentânea. A tua bondade é passageira. A tua fé, ela está sempre em oscilação. Ela é mais ativa para o mal do que para o bem. Você sabia que existe 2 tipos de fé, espiritual e sobrenatural? É a fé negra, que é a fé do mal, e a fé da luz. Você acredita mais na maldade? Você acredita mais na ruindade? Você acredita mais no ciúme? Você acredita mais na paixão? Você acredita mais no ódio? Você acredita mais no ciúme do que na bondade? Ontem foi pregado sobre longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Quem sabe? O que é longanimidade? Longanimidade significa bondade e generosidade, e ter fé em Deus que Ele pode te ajudar em tudo. Tu só errou em uma coisa. Não é a bondade humana.
Não é a generosidade humana. Se você ler lá, esse fruto é o fruto de quem? Não é teu. Você pode ser bom, mas se não tiver a bondade do fruto do Espírito Santo, não vale de nada. Porque você pode ser bom hoje e amanhã você não é. Você pode ser generoso hoje, mas amanhã não é. Eu conheço muitos que nos ajudavam. Eu conheço. Não é verdade, missionário? Ajudou ontem e depois virou as costas e nunca mais deu satisfação. Ajudamos, choramos, libertamos, curamos em nome de Jesus e o pago foi e tão certos. Família tem que nascer de Deus. Não peça ouro, não peça prata, não peça um casamento transformado ainda, não peça uma mulher de Deus, um homem de Deus. Tem que nascer primeiro. Eu lembro uma vez que o bispo se chama Bispo Caetano. Ele falou assim em uma reunião na sede que eu era: você não precisa de uma mulher. Eu estava lutando pela minha vida sentimental. Você não precisa de uma mulher, meu amigo. Você precisa do Espírito Santo. Quando eu entendi isto, quando eu compreendi isto, tudo se fez novo. Tudo floresceu. Eu consegui casar. Eu consegui muitas coisas. Porque eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar. E o filho pródigo, ele entendeu isto. Você sabia que os que se convertem sempre é os filhos pródigos? Tem filhos que estão dentro da igreja, mas eles não se converteram, porque eles não conseguiram enxergar o seu pai. Vamos ver? Está escrito assim lá no 11, lá em Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo, do filho perdido, né? Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, o mais moço deles disse ao seu pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Olha só, ele não questionou. Você quer ir embora, meu filho? Quero, pai. Tá bom. Vai. Ele não questionou. Mas ele ficou triste. Mas ele não questionou. 13. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, sem equilíbrio. No 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. 15. Então foi-lhe pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Viu? Quando você é filho,
você vai ser rejeitado lá fora. O mundo não, você não consegue se encaixar no mundo. Você pode até virar as costas, mas você não consegue se encaixar, porque você pertence a um lugar. Você pertence a um lugar. E este lugar, meu amigo, está de braços abertos te esperando. E este lugar é o reino de Deus te esperando. Amém. 16? 17. Então, caindo em si, olha aí o segredo. Caia em si. Reconheça que precisa de ajuda. Se você não reconhecer que precisa de ajuda, se você não reconhecer que não está suportando o pecado, não está aguentando e vai cair em pecado, chega à direção, chega ao pastor, ao bispo, ao missionário, à direção que existe e fala: me ajuda porque eu não estou aguentando. Eu estou à flor da pele. Eu estou pronto para poder desistir de tudo por causa de um desejo que está vindo sobre mim como manancial de fogo, de água, de tudo. Está me deslacerando e eu quero ajuda. Quando você confessa e pede ajuda, a palavra de Deus diz que tudo é neutralizado e você passa a receber a energia do Espírito Santo para gerar em você a fé, para gerar em você a nova natureza que Deus te apresenta. É por isso que nós participamos da Santa Ceia, para poder ter a natureza de Deus em nós. Amém? Amém. Aonde? 17 ainda. Então, caindo em si, quando trabalhava quando os trabalhadores do meu pai têm pão de fartura e eu estou aqui morrendo de fome. 18. Vou me arrumar. Olha pra mim. Vou me arrumar. Pegou a visão, né? Vou me arrumar, me produzir e vou à casa do meu pai. Vê se não é isso. Cadê? 18. Calma aí. Vou me arrumar, voltar ao meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Você tem que se arrumar. Você tem que se arrumar. Porque quando você se arruma, quando você vai para buscar o Espírito Santo perfumadozinho. Eu tenho um filho que o meu filho ele já acabou com um vidro de perfume que a mãe deu para ele, não tem nem 7 dias. Não tem nem um mês. Porque o cara gosta de andar cheiroso. O cara fica penteando um cabelo dessa altura aqui, ó. O nome dele é Ismael. Dessa altura. E o cara fica, ó. E fica bonitinho mesmo, porque ele deixa escorrido pra cá, escorrido pra cá. E o meu não tem nem como pentear, né? Você tem que estar... O cara pra poder vir do quarto pra ir pra sala ver uma TV, ele se arruma, cara. Como é que pode? Você tem que ter este prazer de se arrumar para Deus. A mulher, ela se arruma para Deus e para o seu marido. Você que é solteiro, você se arruma para Deus. Aí às vezes você está procurando uma pessoa para fazer parte da tua história. Aí você coloca aquele vestido bonito, aquela camisa linda. Aí Deus brota no coração de um servo, um interesse por você, meu amigo e minha amiga. Uma serva
pela forma. Você sabia que às vezes você conquista uma pessoa pela forma que você se veste? Quando eu conheci a missionária Rose, que era Rose, ela estava toda de azulzinho. Que delícia! Que coisa deliciosa. Eu falei, meu Deus, essa mulher na minha mão. Aí eu tive que partir para conquistar, né? Eu só pensei, né? Que nem o filho pródigo. Aí Deus falou, meu filho, eu tenho misericórdia de você. Você vai sofrer para conquistar. Falei, mas qual é o caminho, Senhor? Parte para a fé, meu filho. Parte para o voto. Vai na terapia do amor limpar o teu coração. Isso aí, meu filho. Aí eu fiz 1 ano de terapia para tirar as mágoas, para tirar as impurezas. Aí quando eu me aproximei, não precisou de muitas palavras, só foi um aperto de mão. O amor começou a germinar dentro dela, porque eu já tinha sacrificado lá atrás. E quem foi que convenceu ela de me amar? Hã? O Espírito Santo. O Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo convenceu essa delícia de fazer parte da minha história. E tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo e tem sido uma ótima auxiliadora e conselheira para mim e para os meus companheiros que estão comigo todos os dias. Aí o filho pródigo não aonde? 20. E arrumou-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Aleluia. Você vê, Deus, ele nunca vai virar as costas para você, meu amigo. Nunca. Volte para ele. Volte para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você está dentro da igreja, mas está perdido. Talvez você está dentro da igreja, mas se perdeu no caminho. Porque você ficou olhando para os problemas, você ficou olhando para as fofocas, você ficou olhando para o seu irmão que crescia, para o seu irmão que se desenvolveu, porque ele chegou por último e se desenvolveu. Teu foco não é isto. Teu foco é Jesus. Teu foco é um novo nascimento. Teu foco é um encontro com Deus. Se você não entender isto, você vai ser igual ao irmão do filho pródigo. Vamos ver o que ele falava? Aí diz assim, ó, no 22. O pai, porém, disse ao servo. 21. Foi, e o filho correu, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, o que ele pensou no seu coração e na sua mente, ele fez? Ele fez. Como ele falou com Deus, ele chegou diante do pai e falou. Às vezes é só isso aqui, pessoal. Para você ter um encontro com Deus. Aí diz no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, traga depressa a melhor roupa. Olha aí.
O cara foi arrumado, mas o pai deu uma roupa de honra para ele. A melhor roupa. E veste nele. Põe nele um anel no dedo dele. E sandália nos pés. 23. Traga e mate o bezerro gordo, o melhor. Vamos comer, festejar. No 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia. Amém? Amém. Aí diz assim no 26. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, aproximando-se da casa, ouviu música e dança. 26. Chamou um dos empregados e perguntou: o que é aquilo? 27. É ele? Informou. Seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. É aí onde entra o ciúme dos outros filhos. Poxa, chegou ontem. Eu tô aqui 1 ano, mas chegou ontem. Já desenvolveu, já foi batizado com o Espírito Santo, já é um obreiro. Não foi o que aconteceu hoje? A gente chegamos na igreja, com menos de alguns meses, desenvolvemos, passamos a ser responsável, tomando conta de um trabalho, e aí que começou a guerra. Mas nós vencemos. Você não tem que ter ciúme de quem desenvolve. Você tem que procurar saber o segredo. Você não tem que ter inveja de quem prega o evangelho. Cada um prega da maneira que o Espírito Santo quer. Cada um ensina da maneira que o Espírito Santo quer. Não adianta você querer ser eu e eu querer ser você. Não adianta eu querer ser a missionária e a missionária querer ser eu. Não adianta o Inácio querer ser eu e eu querer ser o Inácio. Não adianta eu querer ser a Thaís e a Thaís querer ser eu. Cada um tem a sua maneira especial de servir o Senhor Jesus. Cabe você ser humilde e viver da melhor maneira que tem que viver. Aí, para poder completar, diz assim no 28. 28? Isso. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Fez birra. Vai ficar na birra. Vai ficar na birra, meu bebê. Vai ficar na birra. Vai ficar na birrazinha. Porque nós vamos crescer. Nós vamos desenvolver. Nós vamos ser exaltados pelo Eterno. Amém. Vocês vão ser exaltados pelo Eterno. O nosso nome, a nosso ministério, a nossa igreja, ela vai ser conhecida pelos 4 cantos deste país. Deus vai trazer pessoas poderosas para poder nos apoiar. Deus vai trazer pessoas poderosas para poder nos apoiar. Já começou. Já começou. E vocês vão ver, bebê. Porque Deus é fiel. Amém? Amém. Até aqui, o Espírito Santo me usou. Que você seja abençoado hoje, amanhã e para todo sempre. Amém?